Para abrir o episódio de hoje, vamos agradecer aos nossos parceiros. A Flávia Ribeiro, que nos maquiou e nos penteou. A Note Achui, com esses sapatos belíssimos. E a Zâmbia, com esses acessórios incríveis. Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio do podcast Imagem é Tudo. Eu sou Gisele Albuquerque. E eu sou Kátia Nasser, nós somos consultoras de imagem e estilo. Se inscrevam no nosso canal do YouTube, no Spotify e sigam as nossas redes sociais, @Imagem é Tudo Consultoria, @Gisele Albuquerque Consultoria e @Kátia Nasser Consultoria. A nossa convidada de hoje é personal organizer. Sua formação é em engenharia química e já trabalhou em grandes multinacionais como a Coca-Cola, implementando sistemas de organização em empresas. Teve como mentora Micaela Góes e se especializou em organização minimalista de residências, lojas e escritórios. Tem como clientes nada mais nada menos que Michel Teló e Thaís Versosa, Adriana Bombom, Nicole Baus. Vamos receber hoje aqui no nosso programa Marina Renó. Muito obrigada por essa apresentação. Seja muito bem-vinda, obrigada. Fiquei curiosa. O que é organização minimalista? Conta pra gente. Bom, o termo minimalismo, ele vem de um autoconhecimento. É você entender o que realmente é essencial para si. Então, a partir do momento que você entende o que você precisa realmente para você viver, para o seu dia a dia, você conseguir abrir mão de todo o resto. Assim, a sua vida vai ficar mais prática, vai ficar com mais objetivo, né? Então, a organização minimalista, ela vem como um primeiro passo, o você se desapegar de coisas que você não usa mais, né? E aí a consultoria de estilo ajuda muito nessa parte, É um pouco a nossa revitalização de guarda-roupa, né? Exatamente. Só que a gente faz mais especializado em cima do estilo da cliente, do desejo de imagem, que a gente também faz com que ela desapegue. Exatamente. Com aquele processo. Mas o teu trabalho de desapego com ela é diferente do nosso, quando a gente faz todo esse estudo, é fazer com que ela basicamente desapegue o que ela não usa. Exatamente, exatamente. Só que aí eu pergunto para ela o que ela não usa. Então, ela teria que ter esse autoconhecimento do que realmente não é mais usado, entendeu? Então, eu faço perguntas, né? Não sou eu que defino o que ela não vai usar, né? Mas eu faço perguntas para ela do tipo, essa roupa ainda te serve? Essa roupa, por exemplo, tem um rasgo, um furo, você pretende consertar, né? Ou se você realmente, né, pretende desapegar, né? Então, eu faço perguntas que faz ela se questionar se vale a pena realmente ou não ficar com aquela peça. E um guarda-roupa cheio, ela acaba não conseguindo visualizar as outras peças. A gente sabe todo aquele processo que acontece com um closet lotado, excesso de consumo. Tem uma estatística que fala que 80% do nosso guarda-roupa a gente não utiliza. A gente utiliza 20%. Exatamente. É verdade. E isso é pura verdade. A gente usa no nosso trabalho também de consultoria essa estatística, porque você sabe que a gente compra por causa do consumo. Exatamente. A gente consome sem precisar. Exato. Então, a gente compra porque a gente está feliz, a gente compra porque a gente está triste, a gente compra porque está chateada. Eu vou comprar essa pecinha aqui. E a tal da liquidação e promoção, que é uma grande cilada, que se realmente não estiver valendo a pena e se você não tiver necessidade de adquirir aquela nova peça, é bom não levar para o guarda-roupa, porque senão fica com mais uma peça que vai enchendo ali e ela não consegue dar um giro nas peças que ela tem dentro do guarda-roupa, né? Principalmente quando elas não estão organizadas como deveriam, né? Exatamente. Qual é a vantagem, Marina, de contratar um personal organizer? Bom, a gente vai fazer uma organização personalizada para a pessoa, então vai ser de acordo com o acervo que ela tem e de acordo com o tamanho do armário que ela tem disponível, né? Existe também a opção da gente ajudá-la a desenhar esse novo armário de acordo com o acervo, então a gente faz a contabilização de todas as peças e faz o desenho desse novo armário. E também a gente
deixa de uma maneira que fica visível para ela todas as peças, né? A gente sabe que para poder você escolher as suas peças, você tem que visualizar. Sem dúvida. Né? Isso facilita muito o nosso trabalho, né? Você sabe que eu atendi uma pessoa uma vez que eram 3 camisas no mesmo cabide. Ela falou, não, meu guarda-roupa tem 4 portas. Quando eu cheguei lá, que eu vi 3 camisas em cada cabide, ela não usava por 2 motivos. Ela não precisa me falar. Uma, que ela não via. Exato. E 2, quando ela queria usar, estava amassada. Não, ela pegava... Possivelmente ela não tinha tempo para passar e ela usava a que estava de cima. E as 2 foram ficando. Exatamente. Um outro ponto também é que a gente sabe quais são os melhores organizadores, né, que existe no mercado. A gente está sempre se atualizando, então a gente sabe o que é melhor para aquele tipo de situação. Então, qual é o melhor cabide para o espaço, exatamente. Não só para o cliente, mas para o espaço que cada cliente tem. Exatamente. Vocês usarem o máximo de espaço. Muitas pessoas têm dificuldade de organizar, né? Sim, sim. O guarda-roupa. As peças legais, às vezes, acaba se perdendo, porque a gente sabe que, inclusive, couro, se ficar lá, depois a gente vai até abordar um assunto sobre isso. Mas, poxa, eu comprei uma peça de couro e a peça se desfez. Foi pegar uma caixa de bolsa e aí não tem uma limpeza, não tem um cuidado e acaba gastando dinheiro, ou seja, perdendo dinheiro com algo que ela realmente não usa, podendo ter algo organizado. A organização... o que você acha que a organização, além de quando você vai lá, faz um cômodo, você não faz a casa toda, qual é a experiência que essa pessoa tem para a vida, assim? Então, a vida dela vai ficar mais prática, né? Vai ficar, ela passa a ter mais rapidez nas escolhas dela diária e aquilo ali vira uma sementinha para ela querer se organizar também internamente, né? Porque a gente sabe que a organização interna e a externa são processos diferentes, mas a partir do momento que você quer se organizar internamente, você precisa ter um ambiente propício para isso, né? Então, você organizar os seus armários, né, organizar a sua rotina, é muito importante para ajudar nessa organização interna, né? Só para complementar aqui, qual é a tua demanda maior hoje de serviço, assim? O que você mais faz? Se a gente falar de cômodo. Então, eu tenho feito muito escritório. Essa busca pelo home office, né, solicitou bastante organização de escritórios, né, pessoal indo para o home office e até escritórios mesmo de advocacia, de contabilidade. Então, as pessoas estão querendo diminuir o tamanho dos escritórios, digitalização, né? E aí, para você passar para essa etapa de digitalização, você precisa saber o que você precisa digitalizar. E aí você precisa se organizar primeiro, né? Certo. Então, essa organização de documentação é uma organização bastante minuciosa, né? Onde a gente vê documento por documento, né? Para poder classificar do que se trata cada documento, né? E definir, né? Se aquilo realmente vai ser guardado ou não, né? Falando de armários, como é que você faz a organização do armário? Você separa por cores? Como é que é feito isso? Então, a partir do momento depois que a gente faz essa parte do desapego, a gente pega todas as peças de roupa e a gente categoriza por tipos. Então, a gente separa todas as calças, todas as saias, todas as blusas, né? Então, a gente separa em montinhos. Aí eu consigo ter uma noção da quantidade de peças que tem de cada categoria. E aí a gente vai fazer o planejamento aonde vai ser guardado aquilo dentro do armário. Então, a partir do momento que a gente selecionou essa parte aqui vão ser para as calças, a gente vai organizar, por exemplo, por cor, entendeu? E aí facilita, né? Quando bate o olho, facilita. Assim, eu quero minha calça branca. O seu olho vai bater ali exatamente na calça, né, no degradê ali na calça branca, entendeu? Facilita bastante. Bastante. Agora, existem situações mais delicadas, né, Marina? Por exemplo, alguma peça afetiva, alguma coisa assim que a pessoa quer guardar. Exato. Como é que funciona isso para você? Então,
Existe sim, por exemplo, quando você tem um bebê pequeno, né? Você vai querer guardar uma recordação, né? Já Uma guardei a roupinha. roupinha que saiu da maternidade. Exatamente. Então, assim, o que eu falo para os meus clientes é assim, é importante, né, você guardar, você ter essas recordações, mas a gente tem que deixar isso ou de uma maneira visível, né, colocar num quadro, né, vai ficar ali de uma maneira que você realmente utilize aquilo para recordar. E eu falo assim, olha, tem que ser uma caixinha de recordação, né? Não o armário inteiro, né? Você não vai guardar o armário inteiro da sua filha de quando ela era pequena. Então, a gente faz caixinha de recordação. E aí a gente limita um pouco essa quantidade de recordações que a pessoa quer guardar, entendeu? Pega peças mais relevantes, mais Exatamente. importantes. A gente acaba fazendo um pouco isso também, né? Não com tanta organização quanto vocês, porque a gente não faz essa gente não organização. organiza. Mas a gente faz uma pelo baguncinha. contrário, a gente faz uma bagunça danada, tem um monte de roupa, sapato espalhado, vira as costas e vai embora, né? Mas a gente também orienta, né? Que a pessoa guarde, às vezes, sei lá, um suéter ou uma camisa que foi de avô ou de avó, ou ganhou do namorado, o primeiro presente do marido, né? As pessoas que têm essa coisa do efetivo, do afetivo envolvida, acaba levando isso a fazer acúmulos, né? Exato. Muitos acumuladores, Mariana. Tem sim, tem bastante acumuladores. Eu tenho alguns clientes que vieram através de psicólogos para mim. Que são pessoas que têm esse perfil acumulador, né? Pessoas, por exemplo, que têm depressão, que têm essa dificuldade maior em se organizar. E não é nem porque ela quer guardar as coisas, é mais por falta de empenho em se desapegar, em fazer o trabalho em si, sabe? Então, tem alguns perfis psicológicos, né, que têm essa tendência maior de acumular, né? Você falou, né, nessa parte de desapego, existe um tipo de organização que chama organização pós-luto. Então, depois que tem uma pessoa querida da família, né, que faleceu, eu faço essa organização, eu ajudo a pessoa a colocar aquele local onde a pessoa morava, ou às vezes é um quarto, para ela reutilizar aquele cômodo, né? Então, dá um novo significado para aquele cômodo, né? É verdade, tem gente que fica pegado à roupa há tempos, né? E não mexe, não fecha consegue, o quarto, simplesmente... É difícil mesmo, é difícil. Eu imagino que seja muito mais fácil, né? Quando envolve um profissional, com certeza. Sem dúvida. Agora, fala pra gente como que a gente deve guardar sapatos e bolsas. Sapato, então, dentro do guarda-roupa, tem que ficar fora do quarto, dentro do quarto, ai... Dá até medo. Então, o sapato, assim, o ideal é que tenha realmente uma sapateira, né, específica para guardar sapatos, né, para você não misturar o sapato com as roupas, né? Mas o mais importante é que o sapato sempre seja guardado limpo, né? Então, assim, voltou da rua e tal, né, vai guardar o sapato na sapateira, o mais importante é que ele seja limpo, porque isso facilita que ele não se deteriore, né? E também usar o sapato, né? Porque se você deixa o sapato lá, só o fato dele estar lá sem usar, sem você tá fazendo essa limpeza, essa manutenção, quantas vezes aquele sapatinho não esfarelou, né? Aquela na sola pandemia esfarelou. deve ter acontecido muito isso, né? Eu sim. Alguns. Comigo alguns, inclusive. Saía de casa até com medo da sandália esfarelar. Por falar em esfarelar... Como é que a gente conserva peças em couro, acessórios, roupas? Então, o couro que esfarela é aquele couro que não é o couro original, né? É aquele que nem chamamos não é de couro, né? Que não podemos nem chamar mas de couro. Chamam de couro fake, couro... Exato. Mas não é couro. Que ele já não é feito para durar muito tempo, né? Então, assim, o couro em si, a gente pode utilizar algum hidratante, o mesmo hidratante que você usa na pele. Existem produtos específicos para couro, né, para você fazer a limpeza do couro, mas você pode também passar um hidratante de pele mesmo nele e, lógico, deixar ele secar, né, antes de você guardar, né, para ele não embolorar, né, não ter aquele... Eu tive, inclusive, uma jaqueta que eu comprei em Buenos Aires há muito tempo atrás.
E por mais que eu arejasse, ela sempre dava aquele mofinho, sabe? Uhum. Eu acabei me desfazendo da Ai, que peça, pena. porque foi uma peça até cara, mas assim, era impressionante. Eu não demorava muito, Uhum. porque eu estava sempre de olho, né? Uhum. Quando eu ia colocar, assim, para pegar um ar, que eu olhava já tinha algum, sabe? Um Mas ponto isso, como isso importante. tira? É até bom a Kátia falar. Isso tem jeito? Então, tem jeito de você tirar, sim, com produtos químicos, tá? Específico para couro. Mas o mais importante, às vezes o problema não é da peça. Às vezes o problema é a umidade do local. Então, assim, existem desumidificadores de ar que você instala ou dentro do guarda-roupa, ou se for um closet, você coloca ele externo. Então, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, que é muito úmido, eu já aconselhei algumas clientes a colocarem esses desumidificadores, né? Às vezes o closet fica próximo do banheiro, né? Então, você colocar esse Normalmente, né? desumidificador... Fica sempre próximo, né? Ali, Um pouquinho. Ai, falar em banheiro. Como organizar a bijuteria? Não, eu quero que você fale das bolsas também. Como que a gente guarda as bolsas? Então... O que é mais indicado? Se a gente ter cabideiro, a gente não ter cabideiro, colocar onde? Então, eu não gosto muito daqueles mancebos, sabe? Eu acho que aquilo lá dá um ar de desorganização muito grande. Você só vai colocando ali, Não né? só bolsa, né? Que aí vai aí vai tudo, vai a tudo. vida toda ali. Exatamente. Então, assim, eu não sou muito a favor disso. Mas, assim, você colocar em estantes e colocar de uma forma que você consiga visualizar. Então, coloca elas de perfil. Se você tem muitas bolsas, coloca elas de perfil. Um ponto importante também, guardar as alças dentro da bolsa, para que uma não enrole com a outra quando você vai pegar, e aí acaba tirando a outra do local. E é verdade, isso acontece. Outro ponto também, existem enchimentos quando a bolsa é muito grande e ela não tem estrutura, existem enchimentos para você colocar nela, para ela não ficar marcada, né, com aquele couro, se você não usa com frequência, né, ela vai ficando marcada quando ela não tem esse enchimento. Então, colocar um enchimento de bolsa também é muito bom para conservar a bolsa. Mas pode ser dentro do guarda-roupa. Pode ser dentro do guarda-roupa. Tá. E maquiagem e bijuteria? Eu ia perguntar então, maquiagem tem uma questão que a gente está falando ali de produtos químicos, né, que estão entrando em contato com a nossa pele, né? Então, o ideal é que ele não sofra choque de temperatura. Então, no banheiro não é o melhor local para você guardar. Mas normalmente é onde a gente onde a gente guarda, exatamente. Então, assim, às vezes você pode ver, por exemplo, um bolorzinho ali no batom, entendeu? Você pode perder sua maquiagem por bolor, né? Porque ali é um ambiente muito úmido, né? Então, não é o local mais adequado. O local mais adequado seria fora do banheiro. Nossa, eu nunca imaginei isso. Porque é tão mais prático, né? A gente mais coloca prático as a gente se maquiagens maquiar. todas ali, Sim. aquelas caixas com aquele monte de maquiagem. Então, pensando nas minhas. E o ideal também é você não ter uma quantidade grande para você conseguir utilizar realmente tudo aquilo, né? E aí você não vai ficar com uma maquiagem muito tempo parada ali nesse ambiente, né, que é propício, né? Desapego da maquiagem, amigo. Não, Desapego, troca de não. lugar, amiga. Não, depois das comprinhas lá de Nova York não dá. A gente troca de lugar a maquiagem. E bijuteria, alguma? Então, existem organizadores específicos para bijuteria. Umas caixas que são... Os cordões que embolam, gente, socorro. Existe também a possibilidade... Então, essas caixas, existem os nichos específicos que você pode colocar um cordãozinho em cada nicho, ou existe a opção também de colocar... como que chama o nome disso? Para você pendurar, sabe? Tipo uns ganchinhos. Uns ganchinhos. Eles são transparentes e bem pequenininhos. Aí você coloca assim um do ladinho do outro na porta do armário e coloca as correntinhas ali. Mais fininhas, essas mais que fininhas, gostam de... Porque às vezes também são maxicolares, o choker, né? Que são mais coladinhos, às vezes são arozinhos que não tem nem como pendurar, também é difícil, né? Armazenar aquele tipo de peça é difícil. Então, nesses organizadores, eles são específicos para bijuterias, eles têm até um material mais felpudinho para conservar, né? Para não embaçar a sua bijuteria, né? Então,
são específicos para biju, né? Entendi. Queria te fazer uma pergunta antes, voltando ao couro, Uhum. que dizem que não é bom colocar o couro exposto ao sol, que ativa os ácaros que já tem. Isso é verdade ou é mito? Então, o bom de você, você, na verdade, o problema do couro é o bolor. Tá? O bolor, ele cresce em ambiente úmido. Então, se você coloca ele no sol, você está colocando ele de uma maneira arejada, né, para tirar essa umidade, né? E assim, o problema dele não é tanto o ácaro, né? O problema dele é o bolor, né? Tá. Que vai ficar ali em local fechado. É diferente, por exemplo, do travesseiro, né? O travesseiro realmente você não deve colocar no sol porque você não vai conseguir tirar aquele ácaro de dentro do travesseiro, entendeu? É diferente do couro que você está falando de uma camada muito pequena, né? Muito fina, Bem entendeu? superficial ali, né? É muito superficial, né? Fala pra gente sobre a importância do personal organizer em parceria com as consultoras. Então, E se você já realizou alguma parceria? já tive uma parceria, sim. Bom, eu já tive, né, o privilégio, né, de ter a Gi aqui me ajudando como personal O privilégio stylist. foi meu. E aí o que aconteceu? Deixou uma baguncinha, né? Uma bagunçona. Viu só como a gente deixa bagunça? Ela sabe. Não tinha nem lugar para ela sentar na cama dela. Exatamente. Então, assim, deixa essa bagunça, mas deixa também uma maneira de focado no que realmente a pessoa vai usar. Então, essa etapa de desapego, né, já ajudou bastante no autoconhecimento do cliente. Então, o nosso trabalho vem depois da personal stylist, em fazer essa organização depois que ela já entende o que realmente ela vai usar, né? Não, e pra gente é ótimo, porque quando temos essa parceria com uma personal organizer, na hora de montar os looks, né? Porque depois depois da revitalização, tem essa, né? Uhum. Tem esse trabalho de montar os looks. Se o armário já estiver todo organizado por cor, né? Por modelo, nossa, Facilita muito. nossa, maravilhoso. Não, rende, né? Rende o nosso trabalho, sabe? Sim. Então, eu acho imprescindível, imprescindível. É verdade. Tem alguma frase que as pessoas sempre dizem sobre o personal organizer que você gostaria de desmistificar? Bom, quando a gente vai fazer a organização, às vezes, de um cômodo que está muito tempo fechado, às vezes um quarto, aquele quartinho da bagunça e tal, às vezes a cliente fala assim, você pode fazer a limpeza? E limpeza a gente não faz, né? O que eu peço é assim, a gente pode contratar uma faxineira para ir conosco, ou você disponibiliza a sua faxineira, né, para fazer essa limpeza conosco, né? Mas personal organizer não faz limpeza, a gente faz a organização. Exato. E é importante que o ambiente já esteja limpo, né? Acontecia um pouco com a gente também, né, Gi? Algumas clientes, assim, a gente fazia o processo e aí elas achavam que a gente ia organizar. Não, você tem que pegar Vai um deixar serviço tudo arrumadinho. com uma profissional que vai Isso é bom organizar falar tudo tudo. antes, né? Exatamente, Não exatamente. ter nenhuma surpresa É desagradável. verdade. Exatamente. A gente estava falando sobre essa coisa da dificuldade, de tudo, e aí eu estava aqui pensando sobre malas, né? Uhum. Quanto que algumas pessoas têm dificuldades de malas de viagem. E aí são duas vertentes que eu queria falar aqui. Uma de guardar mala, primeiro, né? Porque às vezes a gente usa uma vez no ano quando vai viajar. Não é, onde guardar, o que a gente pode guardar nessa mala que não vai comprometer. E o que você vê de dificuldade com as clientes que te chamam? Porque eu já ouvi uma história que uma pessoa viajou e a mala que ela voltou ficou 2 anos fechada. Nossa. Precisou ir uma profissional de organizer para ajudar ela a tirar. Eu acho que devia ter até peça já ali sem condições de uso. E se falar primeiro, como que a gente guarda essas malas? Né? O tempo que a gente não está usando. E depois a gente fala sobre as roupas de viagem. Primeiro, assim, uma boa dica de mala que eu queria dar é o seguinte, às vezes, se você vai fazer uma viagem muito grande, você não tem aquela mala grande que você precisa, às vezes vale a pena você alugar. Às vezes não vale a pena você comprar para você fazer uma única viagem e ficar com aquele trambolho dentro de casa sem você saber onde você vai guardar. Mas assim,
existem aquelas camas baús que são excelentes para você guardar mala, porque você não precisa ficar toda hora abrindo, você só vai abrir em momento específico que você vai usar a mala. O espaço interno da mala você pode até utilizar para colocar, por exemplo, outras malas menores, né? Às vezes necessaire que você vai usar só na viagem, né? Necessário específico de viagem. E também aqueles espaços em cima do armário que tem mais dificuldade de acesso. Então, colocar as malas ali em cima também é uma boa opção. E a organização de mala para viagem é uma coisa que as pessoas têm dificuldade. Exatamente. Eu faço organização de mala para alguns famosos, né? E é muito interessante que eles fazem já com um look específico de cada dia. Então, para cada look, a gente faz como se fosse uma sacolinha específica para cada look. Então, assim, no primeiro dia eu vou tirar foto ou eu vou fazer tal coisa, né? Então, já tem o look e já tem até as bijuterias, né? Os acessórios que a pessoa vai usar. Né? Igual quando a gente vai, por exemplo, viajar para uma festa de casamento. A gente já sabe qual é o look que a gente vai usar na festa de casamento. Já sabe qual sapato, já sabe qual é a roupa, já sabe, né, quais são os acessórios. Se a gente tivesse esse planejamento para todos os dias da nossa viagem, ia ser excelente. Porque lá você não ia ficar pensando assim, nossa, será que eu trouxe a roupa tal, a blusa tal, para calça tal, não sei o quê. Você já tem isso definido para todos os dias, né? Então... O nosso trabalho a gente faz isso, né? Essa mala inteligente, que não necessariamente é pequena, porque as pessoas elas têm isso também. A mala inteligente tem que ser pequena? Não. É uma mala que se coordena entre elas, que vai tudo fotografado, que a pessoa vai ter praticidade para usar, combinar essa parte de cima com outras de baixo, mas sabendo todo o teu roteiro, é exatamente isso. Tem que saber o roteiro, tem que saber a temperatura, né? Sim, exato. Para onde vai, mas né? Você acha, como organizadora profissional, que esses saquinhos, ele não perde um pouco de espaço da mala? Não, são saquinhos de organza, sabe? Ele é bem fininho e ele é transparente. Então, facilita muito a pessoa ver. É lógico que, assim, por exemplo, quando é camisa, né, que você não pode dobrar muito, existe outros packs mesmo, né, que a gente pode colocar várias camisas dentro, né? Eu já utilizei isso para organização de mala masculina, né? Você coloca esses packs específicos, assim, e isso ajuda muito. Então, assim, a pessoa quer uma camisa, ela vai no pack de camisa, ela já sabe que vai estar lá. Não precisa... É mais fácil você desarrumar a mala em packs e depois arrumar a mala novamente. Eu faço esse tipo de mala para minha filha, mas confesso que para mim, eu fotografo, né? Ou para quando eu vou fazer para alguma cliente, e aí... A gente tem uma forma de arrumar que a gente coloca as peças maiores que ficam para fora, que depois fecha a mala e você consegue colocar rolinhos, né? De coisas menores em volta. E por isso a minha dúvida desses saquinhos, que são super úteis. As blogueiras, as influencers, todas usam esse tipo de trabalho, porque eu acho fantástico, mas eu fiquei pensando no espaço. Então, mas existem dobras específicas, né? Então existem, por exemplo, aquelas dobras tipo arquivo, que a gente faz, né? Principalmente com bermuda, calça, e isso dá para você colocar nos espaçozinhos, assim, para você encaixar na mala, né? Que a gente não sabe essas dobras, temos que aprender. Verdade. Pode ir lá no meu Instagram que tem as dobras tipo arquivo. Tem uma curiosidade aqui, Gi, que pesquisadores descobriram que um guarda-roupa suficiente consiste em 74 roupas e 20 conjuntos no total. Nossa, ou seja, bem menos, né, do bem que a menos, gente vê. 74 roupas. Bem menos do que a gente vê e do que a gente acha que precisa, né? É verdade. A gente acha que precisa de muito mais. Mas é isso, um guarda-roupa coordenado, que se conversa com peças versáteis. Não, imagina a quantidade de combinação que você pode fazer com 74, né? Fazendo as contas aí. Não, e às vezes a gente consegue combinações até com menos peças, né? Sabendo comprar direitinho, tendo peças, né? Guarda-roupa cápsula, que com 8 peças você transforma em 36. É uma questão da pessoa aprender, de você montar os looks, ela conseguir coordenar tudo e consegue, né? Sim, ter um bom resultado, mas é desafiador, né?
porque mulheres adoram uma comprinha, uma roupinha nova. Mas eu acho que é no momento que a gente vive hoje, né, Marina, da consciência, do consumo, que a gente trabalha aí toda essa coisa da sustentabilidade, dos brechós super em altas, eu acho que é super importante. Sim. Mesmo as pessoas gostando de consumir, então vende. Sim. Tira alguma coisa sua, vende, doa, Sim. faz girar aquela energia. Exatamente. Além de você poder não ficar acumulando coisas, mesmo que você possa comprar. Exato. Queria fazer um bate-volta contigo. Tá bom. Te falo uma palavra e você me fala o que vem na sua cabeça quando escuta essa palavra. Quer falar? Arrumação. Arrumação é quase uma organização. E por que é quase? Porque a organização ela é feita de uma maneira mais planejada. A arrumação é assim, você pega tudo e coloca, por exemplo, dentro da gaveta, tirou da sua vista. A organização ela é feita com organizadores, onde você faz a seleção do que é cada item e fica tudo mais visível e de maneira que se mantém durante o tempo. A arrumação não se mantém durante o tempo. Uma vez eu li uma frase que a arrumação é para você. Organização, qualquer pessoa vai lá e acha. Exato. Eu achei super interessante. Porque eu até brinco e falo, tá bom, minha casa está arrumada, mas não está organizada. Mas não tá Nem organizada. tudo Tem está organizado. uma boa diferença, né? Roupas básicas. Te vem à mente? Roupa básica... Bom, eu sou uma pessoa um pouco minimalista, né? Então, assim, para mim o básico é o essencial, assim, é o que tá, assim, para mim no meu dia a dia. Mas eu sei que nem todo mundo é básico, né? Então, cada um tem seu estilo, Cada né? um tem um básico, a gente costuma cada um tem dizer. seu básico, exatamente. Mas o que é te o seu atende, básico? né? Seu básico da Marina? O meu básico, por exemplo, para maquiagem é batom, rímel e base, né? E blush, entendeu? Para mim isso aí é o meu básico, assim, que eu saio de casa. Eu sei que isso não é o básico para muitas pessoas, mas é como eu me sinto bem, sabe? Tem gente que básico é só o batom, tá? Queria te contar. Exatamente. Exatamente. Por exemplo, tem gente que o básico é ter 2 sapatos também. Exato. Então, assim, sabe que o meu marido é uma pessoa muito mais minimalista que eu. Eu aprendo o minimalismo com ele. E quando ele foi morar comigo, eu falei para ele assim, quando é que você vai trazer as coisas aqui para casa? Que ele que veio morar comigo, né? Aí ele falou assim, eu já trouxe. Eu falei, oi? Eu abri aqui um espaço grande de armário para você colocar suas coisas. Um vazio. E um vazio continuou vazio. Eu falei assim, nossa, como assim você já trouxe? E é feliz, né? É feliz. E ele tá sempre bem vestido, porque as roupas dele, ele usa até o final e aí depois ele realmente descarta e compra novas. Então ele tá sempre com roupa nova, sabe? Sempre bem vestido, com coisas atuais, sabe? Então é muito mais simples. A vida dele, assim, a mala dele é muito mais simples, a vida dele é muito mais simples que a minha. Mas nós mulheres, a gente pra quê ser simples, né? A gente gosta de complicar só um pouquinho. Eu aprendo com ele. Mas é bom. Eu acho que a gente tem que procurar o equilíbrio, né? Exato. Pra poder aprender. Exato. Esse equilíbrio do nem tanto, nem tão pouco. Exato. Satisfação. Para mim, satisfação é quando você recebe aquele feedback do cliente falando que está conseguindo manter a organização, que agradece, que fala o quanto aquilo mudou a vida para ele, entendeu? E aí você vê realmente o resultado do seu trabalho, sabe? Isso para mim é satisfação. Que vem à mente quando você pensa em família? Família para mim, ela dá vida para casa. Né? Então, assim, a gente fala muito, por exemplo, da organização da casa, daquela casa de revista. Mas a gente sabe que aquilo não é verdade, né? Então, assim, a família, ela dá vida para casa, ela dá aquele movimento. Então, assim, a gente fala que a cozinha é o coração da casa, é onde as coisas acontecem, né? Ô, lugar bom de ficar a cozinha. De conversar, né? Sempre sai alguma coisa ali boa. Então, assim, a casa, ela tá constantemente, assim, saindo da organização e voltando para a organização, porque ela é viva, né? Então, a família, ela traz essa vida para casa, né? É igual bagunça de criança, né? Eu falo que casa sem bagunça,
com criança, tem alguma coisa errada. É, Ou com exatamente. cachorrinhos, né? No seu caso. Agitem a Giovana, né? Que aí a bagunça é porque tem criança em casa e Tem eu o tenho... Loki. Ah, tem o Tem Loki o também. Locker, é. Mas assim, lá em casa são 2 cachorrinhos. E assim, tem brinquedo espalhado pela casa inteira, porque Parece casa de criança. É uma casa viva, casa viva, é né? uma casa viva, exatamente. É isso, não é a famosa casa de novela. É, Uhum. não, é a Revista. família de Margarina. Exatamente. Não queremos. Marina, dicas de ouro para a organização. Bom, o primeiro ponto que eu dou de dica é o seguinte: antes de você chamar a personal organizer, não compre produtos organizadores, porque você ainda não tem noção aonde vão ser guardadas cada item. Então, assim, tem muita gente que gosta de comprar, né? E aí fala assim, não, agora eu estou no meu momento de organização. Então, vai lá e já compra vários acrílicos, colmeias e tal. E, na verdade, não sabe ainda o que realmente vai ser usado. Então, assim, espera a visita da personal organizer. E a própria personal organizer faz essa compra para a pessoa, entendeu? Já leva de maneira consignada, né, o que vai ser útil para aquela situação. Mas existem alguns pontos assim que eu acho interessante, né? Eu sou muito ligada na parte de sustentabilidade, de você reutilizar coisas, né? Então, uma dica que eu dou muito para as pessoas que têm criança, né, que quer organizar brinquedos, por exemplo, é utilizar, sabe aqueles packs que vem lençol, colcha, aqueles packs transparentes? Sim, sim. Então, eles não são bons de você guardar roupa, porque eles são inteiros de plástico, né? E a roupa precisa ter essa ventilação. Mas eles são bons para você guardar brinquedos, por exemplo. Bom saber. Então, assim, às vezes você faz assim uma seleção, assim, aqui eu vou guardar, por exemplo, pecinhas de Lego. Aí você tem um packzinho só com peças de Lego. Aqui vão ser esse quebra-cabeça, né? E sempre colocar uma etiquetinha para falar, né, do que se trata cada item, né? Lá na Gi vai ter que ser um pequinho de Mickey. Rola uns Mickeys lá em casa, que É uma coleção de sensação. Mickey que ela ama. São os Mickeys e as bolinhas também. E as bolinhas. Adoro as bolinhas. Ai, tá acabando. Mas já. Porque foi tão bom, né? Tão gostoso o nosso bate-papo. A gente queria que você quiser deixar algum recado para nossa audiência, mas antes eu vou fazer uma pergunta para você. Tá bom. Como que é a sua relação com a sua imagem pessoal? Então, eu sei que é muito importante passar uma imagem segura, passar uma imagem de uma pessoa clean para minha cliente, né? Por isso até que eu contratei, né, o serviço de personal stylist, porque eu venho de uma área de engenharia, que é uma área muito prática, onde eu usava muita calça jeans e tal. E no dia a dia a gente tem que ser prático, né? Só que na primeira visita da cliente, eu acho assim, extremamente importante passar essa imagem mais feminina, sabe? Passar essa imagem mais de aconchego, de recepção, sabe? Para mostrar que eu estou entendendo o que ela está passando, né? Porque quando a pessoa procura uma personal organizer, ela está passando por um processo que ela quer se transformar, né? Que ela quer transformar a casa dela, né? Então, eu acho importante passar essa imagem, sabe? Então, para mim, assim, é extremamente importante. Porque você acaba entrando na intimidade dessa pessoa, com certeza. né? Que você é o nosso caso também. A gente entra na intimidade, entra dentro do quarto, dentro do guarda-roupa da pessoa. Sim. Não há coisa mais íntima do que isso, Sim, né? exatamente. Você tem acesso a peças íntimas, enfim. Então, realmente um desafio, assim, né? Muito importante. Exatamente. Você, e com essa imagem acolhedora feminina, eu acho que é uma escolha certa. Foi um prazer, viu, Marina, receber você aqui. Foram dicas muito importantes. O seu trabalho é imprescindível, né? Porque, principalmente quando nós podemos contar, né, com uma personal para ajudar na nossa revitalização de guarda-roupas, porque realmente a gente faz uma bagunça. Então, essa parceria é fantástica. Exato. Então, quero te agradecer.
Ah, muito Por obrigada. ter tirado um pouco do seu tempo, né, para vir aqui conversar com a gente. Ah, Tá bom. foi um bate-papo muito gostoso. É um privilégio estar aqui com vocês. Para mim gente. é uma honra estar aqui te ouvindo, né? Falando um pouquinho do seu trabalho, que eu passei lá pelo processo seu de transição de carreira. Desejo todo sucesso. Eu acho que organização, casa organizada é vida organizada. Exato. Então eu tenho isso também para mim e a gente precisa praticar isso, porque tudo flui quando está organizado. Então foi muito bom ter você aqui, tá? Muito obrigada. Volte sempre. Obrigada, Bom, gente. então, nós estamos terminando mais um programa, né? Obrigada pela audiência. Não esqueça de nos seguir nas redes sociais. Inscreva-se nos nossos canais do YouTube, do Spotify, tá? E até a próxima. Até a próxima. Tchau. E eu me lembro do primeiro vestido de noiva que eu fiz, como estilista lá da Maria Bonita, e foi muito marcante, assim, ver que era um vestido muito especial para aquela menina, que aquele vestido era um símbolo para ela, para a mãe, que ela e a mãe iam ali provar e que era uma alegria na vida delas. Então, assim, eu percebi que aquele vestido era muito mais do que um vestido, que era muito especial. E aí, aquilo ali me despertou para abrir um ateliê e trabalhar com vestidos mais autorais. Até porque eu sentia que no mercado não tinha muito isso também. Eram vestidos de noiva mais padronizados, né? Então, eu sentia que tinha essa necessidade.